Oi, galera, tudo bem com vocês? Bom, semaninha aí de feriado, né? Tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo, a galera tá cansada, então essa aula vai ser gravada. Por que gravada? Porque vocês podem assistir no momento que vocês quiserem. Vai ser uma aula curta, rápida, porém vai ser uma aula muito boa. Então, aconselho que vocês assistam, tá bom? Vai ajudar muito vocês na sessão do Revalida. O que que acontece? Para essa semana e para a semana que vem, nessas semanas de feriado, de festas, a gente tem que ter um momento de comemorar assim com a família, tem que ter um momento de relaxar. E aí, por isso, a gente vai trazer essas mini aulas e o material de card que eu estou mandando lá no grupo para vocês, que também vai ficar disponível no Drive de vocês, para que vocês vão treinando ao longo dessas 2 semanas, vão revisando. Esse material está muito bom, gente. Esse material está focado em trazer a conduta, em trazer as principais perguntas da anamnese, em trazer os principais fármacos, em revisar o que é que eu tenho que ver naquele exame de imagem, qual é o exame complementar que eu tenho que solicitar desse tema. Então, ele tá um material muito bom. E ele está sortido os temas. Por que os temas estão sortidos? Justamente para treinar vocês a pensarem rápido, tá bom? E vocês vão ver que ele está bem colorido, tem hora que as normas, né, as formas ali das letras, elas mudam, para dar aquele susto assim no cérebro, para não ficar aquela coisa maçante que a gente lê e não decora. Então, cada um daqueles cards foi pensado em chamar a sua atenção, para que você leia, para que você ache engraçado, para que você estude de uma forma descontraída e revise todo o seu conteúdo. Ele realmente está muito bom. Dito isso, vocês têm, né, essa tarefinha de lidar com os cards, de revisar. E dito isso, hoje nessa aula a gente vai falar sobre macete para uso de antibiótico. Percebam, é macete. O que significa isso, Yuli? Não é uma conduta fechada, tá? Às vezes, para determinada patologia, eu posso usar outro fármaco, inclusive, às vezes, até outro fármaco é um pouco mais indicado, e, porém, se eu tenho alguns macetes, algumas formas de decorar, né, um antibiótico que eu uso para tal coisa, tô me hidratando aqui, gente. Isso ajuda muito. Por que que ajuda muito? E quem sabe erra ao vivo, viu? Por que que ajuda muito decorar alguns macetes? Porque às vezes para uma determinada patologia pode ser usado mais de um antibiótico. Então, se na hora ali da estação, né, você está confuso qual antibiótico dá, é nessa aula de agora que você vai decorar algumas coisas que vai te ajudar muito nas estações. Então, vamos lá, para você não ficar desesperado. Vamos iniciar aqui. Opa, não tá passando no slide? O que tá acontecendo? Ah, tá passando sim. Vamos lá. Vamos começar por ela, né? A amoxicilina. O que é a amoxicilina? Gente, ela é o arroz com feijão. Porque, assim, é o antibiótico mais comum, mais utilizado. É a amoxicilina, tá? Então, ela é o arroz com feijão, principalmente da onde? Das vias aéreas. Então, se você tem um paciente que ele chegar com dor na garganta, dor no ouvido, ou alguma questão pulmonar, você pode pensar em dar amoxicilina. Claro que não é dor, né? Infecção de garganta, infecção de ouvido, infecção pulmonar. Você pode passar para ele amoxicilina. Então, vamos para um macetinho. Amoxicilina, amo. A de amígdalas, dor de infecção de garganta. M de médio do ouvido, né? Não ficou tão claro, mas enfim, ouvido. O, origem pulmonar. E aí, além das infecções das vias aéreas superiores, também existem infecções comunitárias. Então, como assim infecções comunitárias? Pensa assim, ó. Pode ser passado de uma pessoa para outra? Pode. Então, tem grande chance de eu tratar com amoxicilina, porque ela é um arroz com feijão. É mais fácil das pessoas comerem arroz com feijão, tá? Claro, não é 100%, mas num chute, se é uma infecção que pode ser passada de uma pessoa para outra, a gente pode pensar em dar amoxicilina. No chute. Então, otite média aguda, infecção passa, né? Porque gotículas respiratórias, pega um resfriado, gera uma infecção, ok? Sinusite bacteriana, faringoamidalite, essa passa, posso dar amoxicilina. Claro, penicilina, mas posso dar amoxicilina. Pneumonia comunitária típica, infecção pulmonar. Posso dar amoxicilina? Posso dar amoxicilina. Preciso decorar aquelas regras, né, de tipo do germe, onde que eu dou amox, onde eu entro com ácido, claro, o que que eu faço? Gente, essas regras são mais para a primeira fase. Aqui a gente tem que direcionar o atendimento.
Então, a gente pode decorar um arroz com ovo, uma base que vai dar um norte pra gente. E isso vai pontuar na prova de alguma forma, tá bom? Então, não se preocupe em decorar todas aquelas regrinhas que a gente tinha ali na primeira fase, que era a prova escrita. Dica extra: se a amoxicilina está tratando um bicho teimoso, você chama o segurança, que é quem? O clavulanato. Então, uma pergunta que tem que ter, sempre que você for dar antibiótico para o seu paciente, pergunte na sua anamnese. Utilizou antibiótico recentemente? Pergunte isso. Se o paciente dizer que sim, dê amoxicilina com clavulanato, tá bom? Isso é uma pergunta importante para a gente ter ali. Bora lá. Segundo antibiótico também muito utilizado, claritromicina. O que é um claritromicina? Ele é um macrolídeo. Ele é o clareador, claritromicina, clareador. Ele clareia, mas ele clareia quem? Ele clareia o seu pulmão e o seu estômago. Então, se você tiver com algum paciente onde tem algum problema pulmonar ou gástrico e você for dar antibiótico, você pode lembrar da claritromicina. Pneumonia, posso dar claritromicina também? Pode dar claritromicina. Ela não é o primeiro que você vai pensar, a amoxicilina vem primeiro. Mas se você chutar ela ali na sua prova, tá ok também. Mas é você lembrar que a amoxi pode ser para vias aéreas superiores, tá bom? Então, claritromicina, ele vai clarear o estômago e o pulmão. Clarear quem do estômago? O H. pylori. Clarear quem do pulmão? O ar, né? O vírus que a gente está respirando que deu a pneumonia atípica, porque atípica a gente entra com a moxi, mas atípica, claritromicina. E se você der, por acaso, claritromicina na pneumonia típica? A gente não tem uma garantia que vai fazer você perder ponto porque você fez isso, tá? Não existe essa garantia. Então, se tiver que chutar e você não lembrar de amoxicilina, coloca claritromicina. Não lembrou de claritromicina, coloca amoxicilina. O importante é você chutar um antibiótico que tem relação naquele lugar onde tem a afetação do teu paciente, tá bom? Aí depois a gente vê como é que sai o PEP do INEP, não tem como a gente prever. Mas o chute não é um chute ruim, não é uma cachorrada ruim, tá? Bom, ela vai servir, então, para ajudar na erradicação do H. pylori, pneumonias atípicas e, se o paciente tiver alergia à penicilina, clareia a pele. Vamos pensar assim, ó, alergia à penicilina, dá manchas na pele. O que eu preciso para clarear essas manchas? Claritromicina. Ok? Fechou também. Todo mundo tem na anamnese ali a pergunta se tem alergia a alguma coisa ou algum fármaco. Então, belezinha. Próximo, nós temos a gentamicina. Galera, no final tem um macete geralzão pra gente revisar tudo isso. Então, confia. Agora eu só tô dando uma explicação. No final tem macete chupeta. Vocês vão ver. Vamos lá, gentamicina. Gente pesada. Gentamicina, ela é uma gente pesada. Imagina uma pessoa pesada. É a gentamicina, gente pesada. Para o quê? Bactérias pesadas. Não esperamos menos que isso. Aí eu vou vir aquela coisa, olha, o que é uma bactéria pesada? É uma bactéria gram-negativa. Ah, beleza, legal, a gente estuda isso em fármaco. Aqui a gente não vai lembrar na hora da prova quem que é gram-negativo e gram-positivo, a gente tá nervoso. Então vamos sim, infecção grave, gente pesada. Pesada para matar infecção grave. Fechou esse macete. Marca isso. Por quê? Vamos lá. Infecções graves por gram-negativos. Quem são essas infecções graves? Pseudomonas, enterobactérias. Paciente pegou uma infecção no ambiente hospitalar. É uma infecção pesada. Micro-organismo grave. Quem é que, gente que trata de infecção grave? Gente pesada. Gentamicina. Beleza? Pielonefrite grave. Posso dar genta? Posso dar genta, tá bom? Só que a gente vai lembrar o seguinte. Gente pesada, não precisa nem lembrar de peso, lembra, pensa uma pessoa forte, tá? Gente pesada bate. Bate na onde? Bate no rim e bate no ouvido. Caralho, pensa agora uma pessoa, imagina com você, porque o visual, a imaginação, ela ajuda a gente a decorar. Imagina uma pessoa bem pesada, dando uma porrada na outra, uma porrada no ouvido, uma porrada no rim. Pá, um soco. Por quê? Gentamicina, ela é ototóxica no ouvido, e nefrotóxica. Não lembrei dessas palavras. Tô nervosa. Olha, uma complicação do uso desse fármaco é que pode causar danos ao seu ouvido e pode causar danos aos seus rins. Beleza, você acabou de pontuar, tá?
Passamos para o próximo, ceftriaxona. Ceftriaxona também é muito utilizado. A gente costuma, né, jogar ele na prova, ceftriaxona. Mas como? Quando exatamente eu vou usar ele? Então é o seguinte, ceftriaxona, a gente vai pensar numa tríade, tá? Cabeça, espermatozoide e rim. Cabeça, espermatozoide e rim. Assim, espermatozoide, Yuli. Calma, calma, vamos lá. Cabeça. Está com um paciente com suspeita de meningite bacteriana. O que acontece com esse paciente? Cabeça, rigidez de nuca. Então, se o teu paciente tem um problema na cabeça, qualquer lugar da cabeça, e você precisa, qualquer lugar da cabeça não, por exemplo, calma, vou chegar no macete lá na frente, mas tem um problema na cabeça e você precisa utilizar um antibiótico, quem que manda na cabeça? O ceftriaxone. Então, ceftriaxone. Por que espermatozoide? Porque o ceftriaxone, ele atravessa, desculpa, o porquê cabeça? Porque o ceftriaxone atravessa a barreira hematoencefálica, tá bom? Então, se meningite bacteriana, a gente usa ceftriaxone. Por que espermatozoide? Porque ele é o antibiótico utilizado no caso de ISTs. E aí, por que eu coloquei espermatozoide, né? Não coloquei ISTs? Porque isso vai chamar a tua atenção e tu não esquece mais, né? Não é muito comum. Nossa, usar um antibiótico para espermatozoide? Yuli, decorei. Então, fechou, tá? O improvável também ajuda a gente a decorar. Então, se um paciente está com uma DST, uma gonorreia, você pode dar ceftriaxone para esse paciente, tá bom? E rins, o paciente está com pielonefrite, infecção urinária, de vias altas, está atingindo ali ureter, rins, está subindo, né, pielonefrite, pode ter uma obstrução, eu vou dar ceftriaxone, ok? Então, esse paciente está com cálculo renal, ó, ter cálculo renal não quer dizer que está infeccionado. Esse paciente está com cálculo renal, está com dor e provavelmente está com febre, tá bom? Pielonefrite, ceftriaxone, fechou. E aí, gente, ele também é um antibiótico coringa. Como assim, coringa, cetro, coringa, tá? Pensa no coringa, coringa com nuca rígida, o coringa do filme mesmo, rigidez de nuca, meningite bacteriana, ceftaxona, antibiótico coringa. Então, se você tem um paciente que tá com pneumonia grave, tá internado no hospital pneumonia, você também pode dar ceftra. Você pode dar amoxicilina, você pode dar claritromicina, você pode dar ceftaxone. Fechou, olha que coisa linda, tá bom? Então, a gente já chega ali que pulmão é uma coisa que está no meio do nosso corpo, no tronco. E aí, lá na frente do macete, vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Tem vários antibióticos que agem no tronco, no meio. Mas lá na frente vocês vão entender. Confia no processo. Vamos agora. Metronidazol. Metronidazol. Quando que eu dou o metronidazol? Quando eu tenho alguma afetação abaixo do diafragma. Intestino, pelvis, ISTs, posso dar metronidazol abaixo do diafragma. Se for alguma órgão, alguma região ali abaixo, eu dou metronidazol. E para decorar, como que eu faço isso? Metrô por baixo da terra, metrô subterrâneo, metronidazol, metrô por baixo do diafragma. Então, se você tem um paciente com infecções intraabdominais, pélvicas, vaginose, protozoário por giardia, você pode dar metronidazol. Outra dica é o seguinte, metrô por baixo da terra, ele é um antibiótico que a gente usa quando tem cheiro ruim. Sério, por quê? Se tem chance de ter infecção pela bactéria do cocô, eu dou metronidazol. Uma vaginose bacteriana pode ter ali uma. É claro, a gente sabe que se a gente for entrar no conteúdo, tem a Gardnerella, tem, enfim, candidíase, tem várias, né, micro-organismos. Mas pensa agora assim, ó, vamos pensar um pouquinho com mais imaginação. Uma infecção na região da vagina da mulher pode ter bactéria do cocô ali junto, seja qual for o motivo da infecção dela, seja outra bactéria? Pode. Se pode ter infecção do cocô, metronidazol. Meu paciente vai passar por uma cirurgia abdominal. Cirurgia abdominal pode ter uma infecção por bactéria do cocô? Pode, metronidazol. Tá bem, metronidazol. Apendicite, posso dar metronidazol? Dê metronidazol. Bactéria do cocô, fecalito, é o que mais obstrui é a maior causa de apendicite aguda. E aqui já deixo outra dica. Você vai dar o teu diagnóstico sempre falando
paciente com quadro de abdômen agudo, obstrutivo, por tal coisa, tá? Sempre dê o diagnóstico sindrômico, sempre fale completo o seu diagnóstico. Se você não está treinando isso, está falhando nisso, essa aula aqui, nessa semana, você vai revisar isso, tá bom? Seguimos clindamicina. Eu não sei vocês, mas para mim, clinda parece nome de mulher, né? Parece um antibiótico feminino. A clindamicina. O que que ela é? Ela é a rainha do andar de cima. Se o metronidazol tá para baixo, a clinda tá para cima, ok? E aí, tudo que for para cima do teu diafragma. Então, posso dar clindamicina para alguma coisa pulmonar? Posso. Posso dar clindamicina para pele? Aí vem aqui. A Clinda, ela é uma moça, ela é uma rainha, ela é perfumada, ela é cheirosa, ela não tem nada a ver com a bactéria do cocô, isso aí é o metronidazol. Então, infecção de pele, clindamicina. Infecção nos dentes, uma rainha tem que sorrir, clindamicina, tá bom? Pneumonia, clindamicina, pode dar clindamicina. Aí, vamos lá. Sempre existem algumas exceçõezinhas às regras. A clindamicina também pode ser dada no caso de uma infecção no útero, mas ela tem macete para isso e é um macete muito bom. Na verdade, é o macete que eu mais gosto, já vou mostrar para vocês. E ela pode dar também para infecção nos ossos. E osso tem para cima e para baixo do diafragma, tá bom? Então, a rainha dá tchau e sorri. O que que acontece com a rainha? O osso, infecção no osso, osteomielite, clindamicina. Dente, clindamicina, abscessos, né, na boca, no dentário, clindamicina. E na pele, a rainha tem que cheirar bem, não tem nada a ver com a bactéria de cocô, clindamicina. Fechou? E a rainha tem que dar herdeiros, né? A rainha tem que dar os príncipes, estão no útero, clindamicina, mas tem macete para isso. Lembrando que esse material que está sendo passado aqui para vocês vai estar disponível no Drive para vocês baixarem e ler, anotar, enfim, tá bom? Azitromicina. Quando que eu uso a azitromicina? Nós temos aqui um medicamento que o nome dele começa de A a Z, azitromicina, A a Z. Então, você pode dar ele para muita coisa, tá? Você pode dar ele para germes atípicos, para zona genital e para infecções instantâneas, recentes, de 3 a 5 dias, tá? Só que a gente sabe que zona genital tem o metronidazol, e aí pode ser dado junto com o metronidazol, a azitromicina. E aí a gente sabe também que para infecções recentes, 3 a 5 dias, pode ser uma infecção de ouvido, uma infecção de garganta, e talvez seja a amoxi, tá bom? Então deixa a azitromicina para quando vier alguma coisa meio atípica, sabe? Microplasma, legionela, clamídia, mas ela pode ser dada. Num chute, pneumonia, não sei qual pneumonia que é, não lembrei do nome da penicilina, não lembrei da azitromicina, não lembrei da claritromicina, falei azitromicina. Não lembrei do nome da amoxicilina, desculpa. Você vai errar? Não, porque ela pode ser usada, tá bom? Ela pode ser usada de A a Z. Então, fechou aqui. Só que não é tão convencional para germes típicos, tá? É atípicos, mas tudo bem, a gente joga com isso. Como eu falei para vocês, é saber chutar, né? Agora vamos lá para alguns macetinhos para vocês fecharem. Ceftriaxona, a ceftriaxona, cabeça do paciente, ok? Amoxicilina, perdão. Amoxicilina, infecções de ouvido e infecções do trato respiratório. Tá vendo que tá aqui no nariz do carinha? Então, ceftriaxona, amoxicilina. Por quê? Uai, trato respiratório, eu tô respirando, foi pro pulmão. Então, amoxicilina, porque a bactéria passou. Pneumonia típica. O que é isso? Eu peguei respirando na comunidade. Um amigo soltou as gotículas e eu respirei amoxicilina. Tá no pulmão, pneumonia que pegou no hospital, dá outro, dá claritromicina, dá azitromicina, tá? Porque não é típico. Vamos pensar assim, não veio só da respiração. Claro, entrou, a infecção entrou pela respiração, óbvio. Mas eu quero que vocês pensem assim, ó, é mais comum entrar pela respiração na comunidade. No hospital, pode ser que teve uma cânula, né? Que teve contato ali, que veio germe. Então, tem mais possibilidades, vamos pôr assim pra gente decorar. Então, fechou. Foi pro pulmão, região de tronco, vários antibióticos podem agir no pulmão. É atípico, eu vou entrar com claritromicina. Claritromicina clareia quem, ó?
claritromicina, pulmão, posso entrar nela, clareia o estômago e clareia o coração. Se você tiver uma infecção na região cardíaca, só que atenção aqui, que não seja endocardite nem pericardite, tá bom? Por quê? Porque existem outros antibióticos mais típicos para endocardite e pericardite, já vou mostrar para vocês. Mas uma infecção na área cardíaca, como assim, Yuri? Um abscesso, sei lá, né? Um abscesso no tronco aqui, nessa região, dê claritromicina. Mas vamos fazer clarear esse coração? Não está acima do diafragma? Vamos dar gentamicina também, nesse abscesso. Está acima do diafragma, olha aqui, ó. Tá bom? Vamos dar gentamicina. Ceftriaxone, cabeça, pulmão, também pode ser ceftriaxone, e rim. Porque ceftriaxone, o que eu vou fazer aqui? Pulmão, cabeça e rim. Também posso dar. Uma pielonefrite, posso dar ceftriaxone? Pode. Também pode dar, ok? Vamos para a mulher. Aqui nós temos uma mulher, uma rainha, limpa, cheirosa, passando um creme, um perfume. Então, pronto, ok? Acima do diafragma, clindamicina, lesões cutâneas, tem que deixar essa pele perfumada, limpa, cheirosa, clindamicina, beleza? Também pode ser usada a clindamicina para a região de útero. Útero, também posso usar clinda, azitromicina e gentamicina, mas tem macete, já vou mostrar para vocês. E metronidazol, o antibiótico do cocô. Se tem bactéria do cocô, bota metronidazol. Fechou? Vamos para esse macete? Não, acho que esse macete é um dos últimos, mas tudo bem, vamos para o próximo. Penicilina benzatínica. Quando que eu uso a benzatínica e quando eu uso a cristalina? Gente, aqui é o seguinte, ó. O recém-nascido ou o paciente, pode ser um adulto, tá? Tá com sífilis, mas não atingiu o sistema neurológico. O que você vai fazer? Penicilina benzatínica. Só que assim, não deu que atingiu o sistema neurológico. Pode ser que atinja até o antibiótico fazer efeito? Pode ser, só que você vai dar a benzatínica. Então, o que você vai fazer? Benze esse paciente e reza para não atingir o neurológico desse paciente. Penicilina benzatínica, vou rezar para não ter afetação neurológica. Se teve afetação neurológica, através da punção lombar a gente confirma isso, tá? Então, tanto faz para adulto ou para criança, a gente, no caso de sífilis, você pode pedir punção lombar, principalmente se o adulto tiver HIV. A gente dá o quê? Penicilina cristalina, porque vai precisar cristalizar, limpar o sistema neurológico. Ok? Fechou? Quanto? 2.400.000 unidades intramuscular, uma dose uma vez na semana, pode ser dose única ou três doses, uma por semana, dependendo da sífilis. Mas isso aí é uma outra aula, só para a gente revisar mesmo. Agora vem um tema que é o seguinte, ruptura prematura de membrana ovular. Presta atenção no seguinte, sabe em novela, quando o paciente fala assim, ai, minha bolsa estourou? Então, presta atenção nesse tema, porque caiu placenta prévia, desprendimento de placenta e rotura prematura de membrana ovular, são temas, né, próximos ali. Quem sabe a banca dá uma adaptada nesses temas. Então, vamos estudar eles, tá bom? E aí, vamos lá. Na novela, né, no filme, cai o líquido e a pessoa já corre para o parto, faz força e ganha, porque a rotura foi em trabalho de parto, tá sentindo contrações e rompeu a membrana. Rotura prematura de membrana ovular é quando rompe a membrana e o paciente não está em trabalho de parto. Então, o paciente chega aí para você reclamando que teve saída de um líquido claro, meio amarelado ou meio esbranquiçado, não tem um odor muito característico, às vezes não tem odor de nada. E aí você vai perguntar, está sentindo contrações? Está sentindo o seu bebê mexer? E aí, quando vier no seu exame físico, você vai olhar a dinâmica uterina. Você vai olhar os tônus, você vai ver se tem contração. Não tem rotura prematura de membrana ovular. Rompeu antes da hora, não estava em trabalho de parto. RPMO é AAA. Olha a sigla. RPMO, rotura prematura de membrana ovular, é AAA. O que é esse AAA? Ampicilina, astromicina, amoxicilina. Ó, que lindo! Ampicilina, astromicina, amoxicilina. Os 3 antibióticos principais começam com A, não tem outros, a gente só trabalha com esses. Lindo!
Quer fazer bonito e decorar as doses? Fique à vontade. Ampicilina, 2 gramas, 6 horas por 48 horas. Azitromicina, dose única, 1 grama via oral. Ali no slide tá errado, via oral. Amoxicilina, 500 miligramas de 8 a 8 horas por 5 dias. Tá bom? Yuli, não lembrei. Fodeu, não lembrei. Fale assim na sua estação. Eu vou te dar antibiótico de amplo espectro. É uma gestante grávida que teve ruptura prematura de membrana ovular. Eu vou dar esse antibiótico via oral? Não. Não, bebê, dá endovenoso. Vou te dar um antibiótico endovenoso de amplo espectro. Também funciona, tá? Não aconteceu nenhuma estação que, perdeu ponto porque não especificou. Mas se você lembrar, tem mais chance de daquele ponto estar mais específico ali e não correr riscos, tá bom? Não lembrou? Ampicilina de antibiótico de amplo espectro. Endovenoso. Sempre que é grave, manda endovenoso. Mas a azitromicina é via oral. Sim, ela é via oral, mas ela não é dada unicamente. Então, tem outros que a gente dá e tudo é endovenoso. Por isso que ela é via oral para um caso grave. De restante é endovenoso, então vai no raciocínio. É grave, endovenoso. Pericardite, galera. Pericardite. Vamos lá para o macetinho. Pericardite, o que eu dou para pericardite? Colchicina. A colcha pequena é da China. Pericardite, colchicina, coxa pequena é da China. Como que eu vou identificar uma pericardite? Paciente com dor no peito. Essa dor não irradia para a mandíbula, para ombro, para braço e para as costas. Não irradia. Você vai perguntar se irradia, ele vai falar que não. E aí você vai perguntar para ele assim: quando você joga o seu tronco para frente, tem melhora da dor? Vai ter melhora da dor. Pericardite. Você fecha a letra de anamnese. Uma dor torácica cardiológica que não irradia. E pode ser que ele te relate que se ele joga o tronco para frente, o fator de melhora alivia a dor. Você já fecha o diagnóstico. Mas dor cardíaca que não irradia, você vai pensar em pericardite, tá bom? Endocardite, dentro do coração. Você dá vancomicina. A Vânia, vou te contar uma história. Eu tenho uma prima que chama Vânia. A Vânia, ela tem uma dor dentro do coração dela terrível. Vânia, vancomicina, dor dentro do coração, dentro, endocardite. Pior que eu tenho uma prima que chama Vânia mesmo, deixa ela saber. Vamos lá. E aí, o que acontece? Vancomicina, ela é um antibiótico mais forte, por isso que eu falei lá atrás, tem, né, não faça para pericardite e endocardite aquele antibiótico, faça esses que são mais específicos. E a endocardite, o paciente, ele vai ter manchas de Genui, que é manchas nas mãos dos pés, nódulos de Osler, esses nódulos são dolorosos, tá? Meu inglês não é bom, não sei se é assim que pronuncia, mas vai ter nódulos dolorosos, manchas. Esse paciente, ou ele vai ter uma prótese valvar, ou uma infecção dentária, então você vai perguntar para ele, fez algum tratamento dentário recentemente? Ou ele vai ter a prótese, né, cardíaca, ou uma infecção, prótese valvar, ou uma infecção, ou ele vai ser usuário de drogas. Que tipo de drogas? Drogas injetáveis. Então, quando o paciente fala, sim, eu uso drogas, sabe aquela perguntinha, bebe, fuma, usa drogas? E ele vai falar assim, sim, eu uso drogas. Você tem que abrir uma anamnese na sua cabeça, você tem que perguntar, que tipo de droga você usa? Qual é a via que você usa, inalatória, fuma, injeta? E você compartilha seringas, tá? A gente tem que ser esperto para identificar uma coisa errada e abrir uma anamnese em cima disso. Porque às vezes a gente está acostumado a perguntar: bebe, fuma, usa drogas? Sim, doutor, eu uso drogas. A gente trava. E aí a gente passa para outra. Pratica atividade física e mantém a alimentação balanceada? Não, galera, né? A gente tem que ter aquela coisa, aquele jogo de entender que uma coisa veio errada e eu abro uma anamnese em cima disso, tá? Em seguida, a gente tem esse é o macete que eu adoro, esse que eu queria chegar, que é o macete do seguinte: se você tiver numa estação onde a paciente induziu o aborto, um aborto infeccionado, tá? Geralmente é um aborto que foi induzido. O que acontece aqui? Vem o macete. Credo, gente, abortou mesmo. Não tô julgando, longe de mim, mas é um macete pra gente decorar. Credo, clindamicina. Gente, gentamicina. Abortou a azitromicina, mesmo metronidazol.
Pode ter bactéria do cocô? Pode ter bactéria do cocô. De A a Z, vou tratar lá no útero, a azitromicina. Gentamicina, gente pesada, é um aborto, a situação foi pesada. Clindamicina, mulher, a rainha, abortou. Olha como faz sentido os macetes, a gente consegue fixar eles, tá bom? E aí, no caso de você estar numa estação de corioaminonite, calma que eu gaguejo, mas sai. A gente pode substituir a azitromicina e o metronidazol pela penicilina, tá bom? Yuli, não lembrei de substituir. Dei esses 4, beleza, vamos brigar no recurso, porque não tá errado, tá bom? Não tá errado. Mas se você tiver substituído, tiver colocado a penicilina, tira a azitromicina e metronidazol, no caso de corioaminonite, tá bom? E se tiver uma endometrite puerperal, tira o abortou mesmo, porque ela não abortou, ela já teve o neném, tá? Ela só teve uma infecção no puerpério, infecção no útero, endometrite. E aí, o que você coloca de antibiótico? Gente, credo, gente, clindamicina e, gente, o abortou mesmo você tira, porque ela não abortou, ela já ganhou o neném. Então, só para repassar, se você tem ali uma infecção acima do diafragma, por exemplo, na boca, no pulmão, no pescoço, posso dar clindamicina. Um abscesso dentário, pneumonia por aspiração, clindamicina. Posso dar clindamicina, assim como posso dar outros que eu falei anteriormente. E se tem uma infecção abaixo do diafragma, dê preferência para o metronidazol, contanto que não seja o útero, porque no útero a gente também entra com clindamicina, tá bom? Útero, a gente vem com apendicite supurada, vaginose bacteriana, metronidazol. Útero não, abaixo do diafragma a gente vem com apendicite supurada e vaginose bacteriana, são exemplos ali. Belezinha? Fechou. Vai ter mais aulas dessa para vocês assistirem ao longo desses dias. E espero mesmo que tenha sido proveitoso. Como eu falei, é um macete, não é uma regra geral, mas ajuda muito para você decorar esses, saber onde usar e pontuar nessa prova e CRM no bolso. Belezinha? Valeu, galera.